muitas vezes a gente disponibiliza pouca água para o cão e a gente às vezes não se atenta da necessidade que esse cão tem de beber água. E aí uma outra curiosidade para vocês, poucas pessoas sabem quanto de água o cão precisa tomar, poucas pessoas medem a quantidade de água. E por que isso é importante? Porque quando o animal adoece, quando o animal está doente, um dos fatores que leva esse animal a ficar doente é a falta de água, tá? Ou uma água contaminada ou a falta de água. Mas se eu não me atentar à quantidade de água que meu cão bebe diariamente, eu posso estar deixando de lado um termômetro da saúde do meu cão. Uma das primeiras coisas que o animal demonstra, quando o animal começa a ficar doente, uma das primeiras coisas que o animal demonstra é parar de beber, parar de comer. Toda vez que ele tem algum tipo de problema de saúde, ele tem algum tipo de alteração, uma das primeiras coisas que ele faz é parar de comer, parar de beber. E aí começam os erros que os animais, que a gente faz com o nosso cão, por não se atentar, por não tomar conta desses pontos. Primeiro, poucas pessoas medem a quantidade de comida e medem a quantidade de água. As pessoas têm costume de simplesmente, vou deixar um pote cheio de ração, vou deixar um pote cheio de água. Simplesmente assim. A gente não se atenta em falar assim, quanto de água ele bebeu. Por exemplo, eu em casa, o que eu faço? Eu sempre tenho várias dessas garrafinhas assim, ó. Eu reaproveito essas garrafinhas de água. Então eu tenho várias garrafinhas dessas de água na geladeira. Então, ao longo do dia, eu tenho várias dessas. Então, ao longo do dia, à medida que eu vou tomando a água, eu vou acabando com uma garrafinha dessa. Eu tenho uma noção de quanto de água eu bebi no dia. Eu sei que o bom, né, o saudável seria beber aí pelo menos 2 litros, 3 litros de água por dia, 4 litros de água, dependendo do caso, por dia. E as pessoas falam, eu não bebo água, eu não consigo. Eu falei, se eu pegar cada garrafinha dessa, vai ser a minha primeira garrafinha da manhã. Quer dizer, a segunda, né? Porque a primeira eu já tomei uma dessa inteira. Então, cada vez que eu sento para tomar água, eu tomo uma garrafinha dessa de 500 ml. Então, ou seja, eu tenho uma noção de quanto de água eu bebo por dia, né? O cão, se eu pego apenas um pote e coloco para o meu cão, eu não tenho noção quanto de água ele bebeu. Ou se eu tenho vários cães, eu nunca sei, né? Se eu deixo o pote de água, o pote de ração para o meu cão, eu não sei quanto de água, de alimento ele comeu. Então, quando o meu animal começa a ficar doente, eu preciso ter atenção a sinais que ele me deu antes dele ficar doente. Quando o animal chega na minha clínica, chega no meu consultório e eu vou fazer o atendimento, uma das primeiras perguntas que eu pergunto, há quanto tempo ele parou de comer? A pessoa não sabe responder. A pessoa, ela não sabe responder há quanto tempo o animal está mal, há quanto tempo o animal parou de comer. Por quê? Porque ela coloca a ração e deixa a ração sempre cheia. Aí fala, eu notei que ele está mal hoje. Ela notou que o animal está mal um dia, mas ela não percebeu que o animal já está mal há muito tempo. Entendeu? Já faz tempo que o animal estava mal. Porque há tempo que ele já diminuiu de beber água, diminuiu a ingestão de comida, ele já está te dando sinais que ele está com problema de saúde e a gente não se atentou para corrigir esse problema. Então, a gente tem que ter água disponível para o cão, de preferência em vários potes, mas eu tenho que ter uma certa noção para medir quanto. Não precisa ser exato, não precisa ser preciso, mas eu preciso ter uma noção de quanto de água meu cão bebeu. Quanto de água? Existe um cálculo que a gente faz, né, um cálculo matemático que a gente faz na veterinária, principalmente para animais internados, quando o animal está doente, o animal está internado, está dentro da clínica, a gente cria um cálculo que é de, em média, 50 ml de água para cada quilo de peso. Ou seja, a cada quilo de peso, ele teria que tomar no dia, em 24 horas, 50 ml de água. Então, se o animalzinho pesa 10 quilos, ele precisa tomar 500 ml de água por dia. Pronto. Então, ou seja, uma garrafinha dessa de água, 500 ml para o meu cão por dia, se meu cão pesa 10 quilos. Se meu cão pesa mais, proporcionalmente. Então, o tamanho do pote de água do meu cão precisa ser proporcional à quantidade de água
que ele precisa tomar. Não adianta, meu cão pesa 40 quilos, né, e eu coloco um potinho muito pequeno para ele, não vai acabar resolvendo o problema. Eu vou dar pequena quantidade de água. Segundo ponto, de preferência, né, uma das coisas que, por exemplo, eu faço, eu já deixo essa garrafinha de água do meu lado. Passo o dia inteiro, eu tenho uma garrafinha de água do meu lado. Por quê? Porque para que eu possa lembrar de tomar água, para que eu possa tomar água constantemente, eu preciso ter água disponível. Se eu não tenho água disponível, eu não vou tomar água. Então, o meu cão, muitas vezes eu preciso, dependendo do tamanho da minha casa, do meu quintal, do meu ambiente, dependendo disso, eu preciso colocar vários potes de água pela casa. E aí, quando que a pessoa pensa nisso? Quando o animal está doente. O animal, meu animal é insuficiente renal, meu animal tem doença renal. Neste caso, quando o animal tem uma deficiência renal, obrigado, Jaguar, é isso? Qual que é o seu nome? Obrigado pela sua participação, pelo seu presente aqui, tá? Gratidão mesmo, de coração. Quando eu tenho um animal doente, paciente renal, com algum tipo de problema de saúde, aí que a pessoa vai no veterinário, faz exame, gasta dinheiro e fala, nossa, meu Deus, doutor, por que meu cachorro tá assim? Porque ele não tá bebendo água. Só que ele não tá bebendo água não é hoje, ele não tá bebendo água já faz semanas, já faz meses que ele tá mal, faz meses que ele tem problema de saúde. E aí quando você vê que o animal realmente tá com diarreia, tá com vômito, quando o animal tá com algum problema grave, é quando a pessoa percebe, é quando a pessoa pensa em buscar ajuda com o veterinário. Só que aí já é tarde, aí o problema de saúde já foi instalado. Quer um exemplo? Eu atendi uma vez um cachorro, ele tinha 8 anos, esse cachorro. E ele chegou porque ele estava apresentando muito vômito, o animal estava prostrado, abatido, aquele quadro, né? Quando já está num avanço, um quadro grave, um quadro avançado, aí que a pessoa buscou ajuda. Quando eu fui, fizemos exames e a gente viu que esse animal tinha problemas renais, o rim dele não estava funcionando bem. Fizemos um ultrassom abdominal, aquele exame para olhar os órgãos internos. Fizemos um ultrassom abdominal e no ultrassom abdominal constou que esse cachorro tinha apenas um rim. O cachorro só tinha um rim. Ou seja, o cachorro estava com 8 anos de idade e só tinha um rim. Ou seja, ele viveu muito tempo. Ele estava agora com 8 anos, ele apresentou problemas de saúde. Mas ele nasceu assim. Eu nunca me atentei que ele precisava beber mais água. Eu nunca fiz algum tipo de acompanhamento, eu nunca me atentei a fazer uma avaliação para saber se ele está bebendo a quantidade de água ou não, para que aquele problema não pudesse acontecer. Então é o típico animal, quadro, que se ele tivesse tomado mais água toda a vida, provavelmente ele não teria ficado doente. Entendeu? Ele não teria ficado doente, provavelmente. Talvez ele teria vivido mais tempo sem problema de saúde. Por quê? Porque eu estaria atento para fornecer a ele mais água. Isso simplesmente é resolver a deficiência que ele nasceu com um rim. Ele nasceu faltando um rim. Então, se eu não me atento para cuidar do meu cão enquanto ele está saudável, as chances são de que eu só perceba que tem algum problema quando já seja tarde demais. Então, não somente colocar água e verificar se ele está bebendo a quantidade de água correta, mas uma das formas que eu tenho para forçar ele a beber a quantidade de água correta é de espalhar vários potes de água pela casa. Eu ter vários lugares onde ele possa beber a água. Isso vai fazer ele evitar várias e várias doenças. O sistema imunológico, o nosso sistema de proteção, nosso sistema imune, que faz a proteção do nosso corpo, a gente, talvez, tem muitas pessoas aqui que são novas, muitas pessoas que não me seguem, não me acompanham há muito tempo, não conhecem um pouco do meu trabalho. Talvez você não saiba, mas o seu sistema imunológico, o seu corpo, ele é capaz de produzir praticamente todos os remédios. Você vai numa farmácia, tem lá um monte de remédio. Você vai numa agropecuária, tem um monte de remédio. Você acredita que o seu corpo produz todos aqueles remédios? Todos os remédios que estão na farmácia são produzidos naturalmente pelo seu corpo. A doença do seu cachorro, ela só vem porque algum daqueles remédios deixou de ser produzido.
alguns daqueles remédios que tem na farmácia são produzidos naturalmente pelo seu corpo. Se o seu corpo parar de produzir aquele remédio, o seu corpo vai ficar doente. Vocês estão entendendo? Então, a ausência de água no corpo faz com que o seu sistema imunológico, ou seja, a sua fábrica de remédios, deixe de funcionar. Se o animal não bebe muita água, ou não bebe água de qualidade, as chances são que ele não consiga produzir os remédios naturais dele, que ele não consiga fazer a produção dos próprios medicamentos que ele tem no corpo. E por isso o animal fica doente. Vocês entenderam? Então, ele precisa beber quantidade de água correta, proporcional ao tamanho dele, água de qualidade, e para que eu possa fazer isso, eu preciso ter vários potes disponíveis com a água na quantidade que ele precisa consumir. Outro ponto interessante é que eu citei para vocês, esse animal tinha apenas um rim. Ou seja, para que eu possa ter certeza que meu animal está bem ou que meu animal está mal, eu preciso periodicamente fazer algum tipo de exame. Algum exame eu preciso ter. Algum tipo de parâmetro eu preciso ter. Ah, doutor, moro numa cidade, na minha cidade não tem veterinário. Moro numa cidade não tem laboratório. Tudo bem, vamos lá, né? Eu viajei o Brasil, tive a oportunidade dos últimos 3 anos, eu viajei todo o Brasil. Eu estava morando em um trailer com a minha família nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, viajei todo o Brasil. E eu tive a oportunidade de conhecer cidades do interior, cidades muito humildes, cidades pequenas, cidades grandes, grandes capitais, pessoas que moravam em fazendas a 500 quilômetros de uma cidade, pessoas que moravam em cidades a mais de 1.500 quilômetros de uma cidade civilizada que teria um laboratório. Então eu entendo isso. Eu sei realmente que existem pessoas que não têm acesso ao veterinário, a um exame laboratorial. Mas a maioria das pessoas tem acesso. E aí, para essas pessoas que eu estou dizendo, se você pode, tá? Busque informação sobre como conhecer o seu cão. Esse cachorro específico que tinha apenas um rim, ele nasceu com um rim. E ele foi ter uma insuficiência renal com 8 anos de idade. No entanto, se eu soubesse que ele tinha apenas um rim desde cedo, eu poderia ter cuidado melhor desse cão para que ele não chegasse a ter a insuficiência renal. Porque imagina, se você sabe que você tem um órgão a menos, você vai ter que se cuidar mais, né? Você vai ter que estar atento a tomar mais água, a ingerir mais líquido, ter cuidado na composição da alimentação que você vai ter, né? Se você tem uma deficiência, você tem que tomar cuidado com a sua deficiência. Para uma pessoa que é diabética, ela tem que ter cuidado, ela tem que ter zelo com o período de jejum dela, com o que ela come, qual que é o teor de glicemia em cada alimento. Ela precisa ter essa noção, ela precisa ter esse conhecimento. Para quê? Para que ela possa se manter viva. Ninguém quer morrer. Seu cão também não quer morrer. Só que se ele não sabe que ele tem essa deficiência, isso é aquilo que é uma deficiência para você, você acha que é normal, acha que todo mundo é assim. Não, talvez você tenha, né? O seu cão tenha uma deficiência. E a única forma que a gente tem para avaliar, né, nisso, a medicina, o conhecimento, por exemplo, todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem como médico veterinário, toda a minha bagagem, né, mais de 10 anos como médico veterinário, toda a minha bagagem, atendi milhares de animais, de nada funciona se eu não tenho ferramentas. Porque apenas olhando para o seu animal, apenas analisando a sua foto, apenas palpando o seu animal, eu não consigo ter noção exata de tudo a saúde do seu cão. Por exemplo, esse caso desse cachorro que eu atendi, não tem como eu ter certeza ou saber que esse cachorro tem uma insuficiência renal, que ele tem apenas um rim. Não tem como saber, a não ser fazendo o exame. Tá? Então, se possível, além, né, do seu cuidado em fornecer a água de qualidade e na quantidade correta, esse interesse também em poder proporcionar para esse cão exames para você ter certeza do que está internamente, se está tudo bem ou não. Exames de sangue, exames de imagem, tudo isso ajuda, soma para que você possa ter certeza que está tudo bem ou não. Para que você possa ficar tranquilo na sua casa, evitando você descobrir que ele tem um problema quando o problema já está instalado, quando o problema já está grave, quando já não tem mais o que você fazer, entendeu? Porque quando não tem o que fazer, não tem o que fazer, é gastar dinheiro
para tentar reverter, e não vai funcionar, gastar dinheiro para manter o meu animal vivo, para manter o meu animal minimamente bem. E não é isso que a gente quer. A gente quer ter um animal saudável. O intuito de ter um animal é de cuidar bem, de ter um animal feliz, ter um animal que corre, que brinca. Essa é interessante. Virando a página. E como é que eu vou entender sobre a água que meu cão bebe? Aí, outro problema muito comum e constante que eu atendo diariamente são de animais com diarreia, animais com vômito. E muito da diarreia e do vômito que acomete os cães vem da água. Ou a água que não é de boa qualidade, ou mesmo o pote de água que não está tão limpo. Eu conheci várias pessoas que não lavam o pote de água do cão. Não lavam. Simplesmente vai enchendo a água todo dia, todo dia, todo dia. Se essa água se essa água fica no sol, fica exposta, ou seja, o pote de água lá, parado. O que impede essa água de passar insetos, passar mosca, passar larva, poeira, vento, ou seja, vários micro-organismos que estão em suspensão no ambiente podem acabar caindo nessa água e contaminando essa água. Outra coisa muito comum é que às vezes eu coloco pote de água, né? E ou seja, se eu deixar lá e pegar sol, pega luz solar, é comum que essa água, né, principalmente a água não clorada, né, por exemplo, o pessoal que toma água de mina, o pessoal que toma água de poço, essa água não clorada é uma água que tem tendência a crescer algas. Ela cresce, ela tem mais predisposição, tem mais micro-organismos ali que predispõem essa água a crescer. É uma água que tem tendência a crescer algas. Ela cresce, ela tem mais predisposição, tem mais micro-organismos ali que predispõem essa água a crescer. As companhias de tratamento de água, elas cloram, elas colocam muito cloro na água. E aí, ou seja, muito cloro na água vem para nossa torneira. O excesso de cloro também não é bom, mas pelo menos agentes patógenos a gente sabe que não vai ter. Né? Patógenos na nossa água não vai ter. Então, é uma água de qualidade. Só que se o meu pote está contaminado, se eu não lavei o pote adequadamente, né, não vai adiantar de nada. Ou se o meu pote está exposto a um ambiente que possa estar contaminado, né, por exemplo, se a gente tem, por exemplo, mesmo em sítios e fazendas aí, que eu já atendi pessoas, a pessoa tem porco, a pessoa tem galinha, a pessoa tem tal. Se o pote fica muito, muito próximo, né, constantemente também tem a contaminação da água. Ou seja, poeira de sujeiras, coliformes fecais que vêm para essa água, quando caem na água, tem a tendência a poder multiplicar, a poder proliferar. E aí é quando aquilo meio que fermenta a ponto de poder contaminar o seu cachorro. Enquanto está lá, não causa problema, mas a hora que está no pote de água, tudo que ele precisa para multiplicar, ou se a água fica morna, a água que fica no sol, tendência a ser fator contaminante. Se o animal tem vômito, diarreia, uma das primeiras coisas que eu vou observar é a qualidade da água que ele bebe. Mas da onde é a água que você pega para ele? Mas você lava o pote de água dele? Mas você tem noção de quanto de água ele bebe diariamente? Se a gente não tem estas informações, vai ficando cada vez mais difícil a suspeita, entender a causa do problema. E para que eu possa curar um cão, para que eu possa resolver o problema de saúde do meu cão, eu preciso saber a origem do problema. E aí é o grande erro. As pessoas querem o quê? Ah, meu cachorro está no diarreia. Qual que é o remédio que eu faço? Ah, meu cachorro está vomitando. Qual que é o remédio que eu faço? As pessoas querem um único remédio. As pessoas querem um remédio que resolva o problema. Só que não existe um remédio que resolve o problema. Existem milhares de remédios que resolvem o problema. Tanto é que se o seu cão estiver imunologicamente forte, se o seu cachorro estiver imunologicamente bem, o sistema imunológico funcionando bem, ele nem de remédio precisaria. Eu preciso o quê? Entender qual a causa do problema. E aí, resolvendo a causa, eu vou resolver o problema. Não é o remédio, porque eu tenho que entender o seguinte, mas essa diarreia, esse vômito está vindo por quê? Será que ele comeu alguma coisa diferente? Será que eu fiz as vacinas corretamente? Será que ele fez os vermífugos corretamente? Será que ele comeu alguma coisa, algum veneno, alguma coisa tóxica? Ou seja, eu vou pensando em um monte de possibilidades.
Agora, à medida que eu faço a minha parte para cuidar da prevenção dele, faço as vacinas periodicamente. Periodicamente faço algum exame, eu faço o vermífugo para ele, acompanhar. Já sei que ele tem, os rins estão funcionando, o fígado está funcionando, está tudo bem, faço check-up periodicamente. Come apenas um alimento, não tem problema com isso. Não costuma comer objetos, não tem nada. Então, ou seja, fica muito mais fácil eu entender a causa dos problemas do meu cão, quanto mais cuidado eu tenho com os parâmetros gerais de saúde dele. Entenderam? Quanto mais parâmetros eu tenho da saúde dele, mais fácil é para mim chegar na causa do problema. E aí, muito desses quadros de diarreia e vômito, que as pessoas me procuram buscando um remédio, a solução seria apenas melhorar a qualidade da água. Fornecer uma água filtrada. Mesmo para quem dá água de mina, mesmo para quem dá água de poço, use um filtro. Um filtro de cerâmica, um filtro, aquelas velas simples, cara, custa 10, 15 reais. Mas já vai melhorar em muito a qualidade da água. Às vezes você tem a caixa d'água. Você acumula água na caixa d'água. Será que essa caixa d'água está tampada? Será que tem tampa nessa caixa d'água? Será que não tem presença de pássaros nessa caixa d'água que vão ter acesso a essa caixa d'água? Ou mesmo para quem mora em cidade, né, e consome a água da companhia, né, o excesso de cloro não faz bem. E aí muito desses filtros, dessas velas cerâmicas de filtro, eles têm uma parte do filtro com carvão ativado. Para ajudar na retenção do cloro. Então a água vem tratada com cloro para evitar a proliferação bacteriana, para evitar a proliferação de micro-organismos nessa água, ou seja, a água vem pura, boa para você beber, pode beber tranquilo. Só que o excesso de cloro ao longo de tanto tempo, ele não faz bem. Então, se você puder tirar o cloro com um filtro, melhora a qualidade da água que você vai beber, melhora a qualidade da água do seu cão. Se você consome água de poço, água de mina, você não sabe a proliferação bacteriana, a proliferação fúngica, a proliferação de micro-organismos naquela água. Logo, se você tem um filtro, você melhora a qualidade daquela água para você beber. Você não tem problema com cloro, mas você tem problema com outros micro-organismos que possam estar naquela água. Se você tem uma caixa d'água na sua casa, pode ser que essa caixa d'água seja contaminada. A água vem boa da companhia, mas a caixa d'água está suja. Faz quanto tempo que você não lava a caixa d'água? Tem gente que nem sabe que precisa lavar a caixa d'água. Tem gente que nunca lavou. Ou seja, a caixa d'água, ela vai acumulando resíduos, né? Ela vai acumulando resíduos. É só você fazer uma conta simples. Pega um copo d'água, faz um experimento na sua casa. Pega um copo d'água, enche o copo d'água e deixa lá em cima da pia, em cima da janela. Deixa lá. Ou deixa lá fora no quintal, em algum lugar que você esqueça dele. Deixa lá. Um copo d'água. Deixa lá. 1, 2, 3, 4 semanas. Depois você vai lá e pega aquele copo d'água e olha como é que ele tá. Pronto. Aí você vê. E a sua caixa d'água? Que tá o tempo inteiro. Há quantos meses, quantos anos que ela tá lá parada, lá em cima? Parada, cheia de água e tá lá. E aí? Como é que ficou o seu copo d'água e como é que tá a sua caixa d'água lá dentro? Simples. Então, ou seja, às vezes a causa da diarreia e do vômito no meu cão não precisa de nada milagroso. Não é algo, ai meu Deus, mas é simplesmente a qualidade da água que ele bebe. E um filtro ajuda muito a resolver essa parte da qualidade da água. Outro ponto interessante é que, geralmente, quem tem cão, tem gato, as pessoas que se identificam com um tipo de animal, elas se identificam com vários tipos de animais. E aí, é difícil a pessoa que tem apenas um cão. As pessoas geralmente têm mais de um cão, tem vários cães. Tem alguém que tem mais de um cão aqui em casa? Aqui digita aí, 22222. Digita 222 aqui nos comentários, no chat, para mim saber. Se você tem mais de 2 cães na sua casa, digita aí. Ou se você tem outros animais, digita 3. Você tem outros animais, você tem galinha, tem porco, tem papagaio, tem periquito, tem passarinho, não sei o que, digita 3 pra mim, deixa eu saber. Porque olha só, poucas pessoas se atentam, mas os pássaros, né? Os pássaros que são os que vivem realmente livres, né? Aí, nas cidades hoje é muito comum você ter muitos pardais, tem pomba, tem rolinha. Os pássaros que vivem livres no nosso ambiente, eles acabam se contaminando de forma frequente, principalmente por vermes. E ninguém tem o costume, ninguém tem o insight de falar assim, vou fazer um vermífugo pro meu passarinho.
Se você tem um passarinho em gaiola, dificilmente você faz vermífugo, mas talvez você tome cuidado com isso. Vamos lá, poucas pessoas se atentam a isso. Mas se você tem um pardal que vem na sua casa, você tem um canarinho que veio criar, veio fazer um ninho na sua casa, você tem uma rolinha que está ali no beiral do telhado, esses animais, eles não tomam vermífugo. Então, eles não têm esse tipo de cuidado de qualidade de água que vão tomar. Eles tomam água de qualquer poço, de qualquer lugar que eles acharem, eles vão beber água. Eles estão tentando sobreviver. Vão tentar buscar alimento em qualquer área, em qualquer lugar. Consequentemente, esses pássaros que nós temos, principalmente nas cidades, né, cidade grande, porque quando a gente está mais no interior, lugares que tem mais natureza, ou quando esses animais estão em ambiente natural, a incidência... Olha só que louco isso que eu vou te contar agora, isso que eu vou te falar agora. Quando os animais estão em espaço natural, quando eles estão em ambiente natural, eles comem alimentos naturais e eles bebem águas de fontes naturais. Logo, os animais que estão livres, soltos na natureza, por estarem consumindo alimentos naturais, bebendo águas naturais, eles não têm contaminação. Pouquíssimas as chances do animal solto, o animal na natureza, ele estar contaminado com muitas bactérias, com doenças, com vírus. Muito difícil. O animal da natureza, ele tem uma imunidade muito alta. A imunidade do animal, ela depende de vários fatores, entre eles alimentação e atividade física. Um animal natural, um animal solto, ele está constantemente fazendo atividade física para a sobrevivência dele. E ele está constantemente se alimentando para se manter vivo. Então, a alimentação de qualidade e a atividade física de um animal natural faz com que ele tenha um sistema imunológico funcionando a ponto de não ter doenças, não ter tantos verminoses. Ele consegue viver em equilíbrio. Então, eles não são os problemas para a gente, mas os animais que estão na cidade, né, as pragas urbanas que a gente chama, né, os roedores que cresceram na cidade, as pardais, as pombas que cresceram na cidade grande, estes animais geralmente são animais contaminantes, porque eles ficam sempre comendo porcaria no chão, no meio ambiente urbano, e é no excesso de animais, é no excesso de pessoas que moram as doenças. Toda vez que você colocar muitos animais juntos, pode dar problema. Ali pode começar problemas. Porque se eu coloco muitas pessoas juntas, muitos animais juntos, as chances são de que tenham ali pessoas com boa imunidade, pessoas com baixa imunidade. Pessoas que se alimentam bem, pessoas que não se alimentam bem. Pessoas que cuidam da saúde, pessoas que não cuidam da saúde. Ali pessoas com imunidade alta e baixa, as chances de surgirem problemas, de doenças é grande. Porque se eu colocar muitas pessoas com imunidades diferentes, muitos animais de imunidades diferentes, a chance de surgirem doenças a partir dali, da multidão, é grande. É isso que acontece com as pragas urbanas, pardais, pombas, roedores. E são animais doentes. São animais que têm doenças e transmitem essas doenças para nós, seres humanos, ou para os nossos cães. Então, muitas vezes eu acho legal colocar o quê? Um pote de água para os passarinhos virem beber. Colocar um ninho para o passarinho vir fazer um ninho aqui. Só que se não for um animal natural, se não for um animal realmente da natureza, que esteja num ambiente totalmente natural, se eu tentar urbanizar ou humanizar o animal, trazendo ele para dentro do meu ambiente, muitas vezes esse animal vai se contaminar, esse animal vai estar contaminado. E aí ele vai trazer contaminação para minha casa, para os meus animais. O que isso tem a ver com a live que a gente falou hoje sobre a água? Totalmente relacionado com a questão de que se vêm muitos pássaros para comer a ração do meu cachorro, se vêm muitos pássaros para beber a água do meu cachorro, talvez esses pássaros também tragam doenças para o seu cachorro. E aí eu atendo com certa frequência uma doença chamada giardíase. Alguém conhece a giardíase? Digita aí 33333 para mim saber. A giardíase é um protozoário que acaba atingindo o intestino do cão, né? Ele vive no intestino do cão. E aí, geralmente, quem traz esse protozoário para o seu cão, contamina o seu cão, são geralmente fezes de pássaros.